Boa tarde, meus alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Hoje, pessoal, nós vamos fazer a nossa correção da atividade de interpretação escrita da página 26, que eu passei para vocês fazerem na aula anterior, para a gente fazer a correção hoje. Mas antes da gente iniciar a nossa aula, vamos entregar a nossa vida, né? Como de costume, nas nossas primeiras aulas, vamos entregar a nossa vida, vamos entregar a vida da nossa família, né? Debaixo do manto de Nossa Senhora, para que Nossa Senhora nos proteja, nos guarde, nos defenda de todos os males. Vamos nos consagrar à nossa mãezinha. Ó minha Senhora, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta tarde os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Vamos também chamar aquele que nos deu a vida de Pai. Vamos nos entregar sob a proteção do Altíssimo e pedir a Ele paz, sabedoria, saúde e discernimento. Vamos rezar a oração que o próprio Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Meus queridos alunos, vamos ter na nossa cabeça, vamos ter o pensamento sempre positivo, sempre na direção do bem. Esse período é um período que vai passar e que já já nós vamos estar juntos novamente, fisicamente, porque nós estamos juntos sim, mas de uma forma virtual. Mas depois que esse período passar, tudo que nós estamos vivendo hoje vai fazer parte do passado. E nós vamos voltar a nos reencontrar, né? No colégio, onde a gente vai ter aquelas conversas animadas, né? Na hora do recreio, né? As brincadeiras na hora do recreio. Quando a gente fica tirando dúvida de vocês na sala de aula, quando vocês ficam perguntando e a gente procurando esclarecer as dúvidas. Ou seja, esse contato físico, né? Onde a gente vai estar bem pertinho de vocês. Porque já já isso vai acontecer. Depois que esse período vai passar, esse período, a gente precisa ter em mente que é um período de aprendizado. Aprendizado onde a gente vai estar nas nossas casas, sabendo, né? Sabendo que é por uma boa causa, para a nossa proteção e a proteção de toda a nossa família. Então, com esse pensamento de otimismo, com esse pensamento de que tudo vai passar, nós vamos entregar sempre a nossa vida, sempre, sempre, debaixo da proteção de Nossa Senhora e do Altíssimo. E que esse Altíssimo possa guiar sempre os nossos passos, que o Altíssimo possa guiar sempre, né, a nossa direção, que a gente caminhe sempre orientados pela luz do Altíssimo. Nós estivemos aqui e sempre vamos estar reunidos em nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, na nossa aula passada, né, nós vimos uma crônica. Eu gostaria que vocês voltassem, né,
na página 24, a gente não vai ler novamente, tá? Eu só quero mostrar para vocês essa interpretação que vocês fizeram em cima dessa crônica que vocês leram, que é a herança. Quando a gente viu que a herança não é pura e simplesmente aquela herança em dinheiro, né? Onde os pais, os avós deixam essa herança, né? De uma forma física, de uma forma de muito dinheiro, de muitos bens. A herança que é tratada nesse texto nada mais é do que uma herança de inteligência, de amor, de, de compreensão, né? Onde o avô deixou um livro que era o grande bem que ele tinha, né? E que o neto, né, apaixonado pelas ações do avô, pôde se apropriar desse livro, né, e guardá-lo para si como uma herança deixada pelo seu avô, certo? Então nós podemos ver nessa crônica, né, toda a emoção que foi passada pelo autor, né, que foi o Léo Cunha, mostrando que a herança deixada não é somente a herança em dinheiro, né? A gente pode deixar para outras pessoas heranças, né, de caráter, heranças de ensinamento de vida, heranças de bom caráter, herança de bons sentimentos, de um bom coração. Então é isso que o texto quis mostrar, que essa herança não é só herança financeira, não é só herança física, mas a herança de caráter, de bons sentimentos, certo? Nós vimos que esse tipo de texto também, ele é uma crônica. A crônica é um tipo de texto onde se mostra especialmente ações do nosso dia a dia, ações simples que a gente pode demonstrar através das palavras, certo? Todo o nosso sentimento, quando a gente pode utilizar de uma linguagem mais informal, de uma linguagem mais clara e objetiva, sobre fatos da nossa atualidade, sobre fatos simples do nosso cotidiano. Então a crônica ela tem realmente essa função. Ela tem a função de mostrar especificamente para o leitor a opinião do autor, né, que ele é chamado de cronista. E esse cronista vai mostrar para o leitor de uma forma bem simples a sua opinião, a sua subjetividade sobre algum tipo de assunto. Quando eu falo em subjetividade e em objetividade, nós já estudamos isso lá no primeiro bimestre. A subjetividade acontece quando o autor do texto ele vai dar a sua opinião, né, sobre um determinado tema. A objetividade ela acontece quando o autor do texto vai tratar um determinado tema sem dar a sua opinião, ou seja, ele vai ser bem objetivo, ele vai narrar nesse texto, ele vai descrever nesse texto somente o essencial, sem dar a sua opinião sobre o tema que está sendo demonstrado, ok? Então, vocês abrindo o livro de vocês na página 26, para a gente fazer a nossa interpretação escrita. Página 26. Página 26. Então, na primeira questão, as crônicas costumam explorar de forma literária um fato do cotidiano. Ou seja, é o que eu já expliquei para vocês, né? Fatos do nosso dia a dia que são explorados de uma forma literária, de uma forma direta, de uma forma mais simples pelo cronista. Qual acontecimento do dia a dia foi apresentado no texto? Qual acontecimento do dia a dia foi apresentado no texto? Qual acontecimento do dia a dia
foi apresentado no texto. Então, pessoal, cada pessoa utilizou, de acordo com a sua linguagem e de acordo com o seu entendimento, tudo o que foi demonstrado no texto. Mas o essencial que vocês teriam que colocar como resposta seria o fato de um menino observar o avô lendo o mesmo livro por anos e depois criar um laço afetivo com esse livro e querer tê-lo como herança ou uma lembrança, né? E as lembranças da infância e do avô, do narrador do livro, com o livro Grande Sertão Veredas, né? Então, o teor dessa resposta seria o fato de o menino observar o avô lendo o mesmo livro durante vários anos e criar, quer dizer, o menino criar um laço, né, um laço afetivo com esse objeto e querer tê-lo como herança. E o segundo acontecimento foi as lembranças da infância e do avô do narrador com o livro Grande Sertão Veredas. As lembranças da infância e do avô do narrador com o livro Grande Sertão Veredas. Quem puder ter oportunidade, lá no YouTube, pessoal. Eu falo muito no YouTube porque a gente tem muita coisa legal no YouTube. Assim, vocês têm também, né, os audiolivros que não tá no YouTube. Basta você colocar audiolivro Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas, certo? E vocês localizando, né? Vocês podem baixar o livro inteiro no seu computador ou no seu celular, para que vocês possam ler. Ele é muito grande, mas vale a pena ler. A história dele é fascinante. Eu li ele mais ou menos até a metade, só. Confesso a vocês que não li todo, porque ele é muito grande. Isso há muito tempo atrás, né? A segunda questão. Assinale a alternativa correta a respeito da crônica lida. É uma crônica narrativa, pois apresenta uma história com personagens, narrador, tempo e espaço. É uma crônica narrativa, pois apresenta uma história com personagens, narrador, tempo e espaço. Ou a segunda opção. É uma crônica argumentativa, pois o cronista emprega argumentos para defender o seu ponto de vista em relação a determinado assunto. O que vocês acham? Vocês acham que o cronista, que é o autor da crônica, né? Ele vai defender o seu ponto de vista, né? Ou ele vai descrever, apresentar uma história com personagens, narrador, tempo e espaço? Então, a gente percebe que é a primeira opção, gente. Primeira opção é uma crônica narrativa, pois apresenta uma história com personagens, narrador, tempo e espaço. Quem são os personagens? O avô, né? O neto. Onde acontece a história? Na casa deles, né? E o tempo faz parte do passado. Hoje ele já é um homem crescido, né? O avô já não existe mais e deixou para ele como herança, né, esse livro belíssimo do Grande Sertão Veredas, que é do Guimarães Rosa, certo? Então vocês iriam marcar a primeira opção. Primeira opção. É uma crônica narrativa, pois apresenta uma história com personagens, narrador, tempo e espaço. Na terceira questão, assinale o tipo de narrador dessa crônica.
Nós vimos que existem 3 tipos de narrador. Narrador personagem, o narrador observador, e ainda eu falei para vocês que existe um 3º tipo, que é o narrador onisciente, certo? Na 3ª questão, assinale o tipo de narrador dessa crônica. Aqui nós temos o narrador personagem, porque quem conta a história é o neto, não é isso? Ele conta a história participando da narrativa, ou seja, ele é o narrador personagem. Justifique sua resposta em um trecho do texto. Existem vários trechos do texto que a gente pode identificar que o narrador participa da narrativa, certo? Principalmente quando a gente vê os verbos em primeira pessoa. Esses verbos com foco narrativo em primeira pessoa, eles indicam que o narrador participou da história, certo? Quando o foco narrativo, que eu já expliquei isso para vocês lá no primeiro bimestre também, quando o foco narrativo é em terceira pessoa, isso quer dizer que o narrador não participa da história. Ele é um narrador observador, que não é o caso, né? Que não é o caso da nossa crônica. Justifique sua resposta com um trecho do texto. A gente tem um trecho do texto que pode retratar muito bem que nós estamos tratando de um narrador personagem. Desde pequeno, eu via meu avô lendo aquele livro grossão. Olha o foco narrativo. Eu via. O foco narrativo aqui é em primeira pessoa. Aceite qualquer trecho que apresente pronomes ou esses verbos, pessoal, da primeira pessoa. Qualquer trecho lá do texto, né, que tem os verbos em primeira pessoa, a gente pode muito bem verificar quando ele diz assim: até que um dia eu, com meus 8 ou 9 anos, perguntei para ele. Verifiquem que os verbos aqui, eles estão em primeira pessoa, lá no 2º parágrafo do texto. Quando ele diz assim, lá no último parágrafo da página 24, aquele livro, para mim, foi uma revelação. Para mim. Primeiro parágrafo da página 25. Meu avô operou de catarata ainda na década de 1970. Então, verifiquem que qualquer desses trechos aqui, que tem o foco narrativo em primeira pessoa, vocês podem justificar aqui com um desses trechos, ok? 4ª questão. Quem são os personagens da crônica lida? O narrador, que é o Léo, né? Que é o Léo Cunha, que é o autor do texto. O seu avô e a sua avó. O narrador, que é o Léo Cunha. O narrador e a sua avó. O narrador, que é o Léo Cunha, o seu avô e a sua avó. Quinta questão. É possível saber onde se passa essa história? É possível saber onde se passa essa história? Não é possível saber com certeza. Não é possível saber com certeza. Vírgula. Mas pode-se imaginar que a história se passa na casa do avô do narrador, onde ele lia o livro, e anos mais tarde, na casa do próprio narrador, onde mexe no livro e se recorda do passado. Ok? Então,
Vocês podem ter colocado também com outras palavras, mas o foco da resposta é: não é possível saber com certeza, mas pode-se imaginar que a história se passa na casa do avô do narrador, onde ele lia o livro, e anos mais tarde na casa do próprio narrador, onde ele mexe no livro e se recorda das suas lembranças do passado. Pessoal, quem não tem um avô, né, que você vai lá para a casa dele, ele fica contando histórias, histórias, histórias maravilhosas do passado dele, do passado da família, né? Pessoal, essa relação de, como eu já falei para vocês na aula passada, essa relação de amor, essa relação de amizade, essa relação de companheirismo que existe entre os avós e os netos, é algo que não tem preço. Por quê? Porque são ensinamentos que são trocados de uma geração para outra, certo? Então é algo que não tem dinheiro nenhum que compre, certo? Como é justamente o caso dessa história da herança, né? Herança, quando você fala em herança, você já pensa em algo de dinheiro, algo físico. Mas essa herança de amor, essa herança de afeto, de carinho, de cuidar, de compreensão, do cuidar, né? O cuidar um do outro. Isso é o que realmente importa para a nossa vida. Então, a resposta da quinta é: não é possível saber com certeza, mas pode-se imaginar que a história se passa na casa do avô do narrador, onde ele lia o livro, e anos mais tarde, na casa do próprio narrador, onde o cronista, onde o autor mexe no livro e se recorda do passado. Ok? Sexta questão. Quando se passa a história narrada na crônica? Quando se passa a história narrada na crônica? Comente. A história se passa ao longo da vida do narrador. A história se passa ao longo da vida do narrador, desde que era criança, com seus 8 ou 9 anos, até a vida adulta, quando tem posse do livro do avô e lembra dele com carinho. Ou seja, se passa durante todo o decorrer da vida do cronista, do autor, que é o Léo Cunha, né? Quando ele tinha os seus 8 ou 9 anos, até a vida adulta, quando se tem posse do livro do avô e lembra dele com carinho. Quer dizer que acontece toda a narrativa durante a vida do cronista, durante a vida do autor. Repetindo a resposta. A história se passa ao longo da vida do narrador, desde que era criança, com seus 8 ou 9 anos, até a vida adulta, quando tem posse do livro do avô e lembra dele com carinho. Sétima questão. Segundo o narrador, seu avô tinha um costume esquisito de ler o mesmo livro sempre. Por quanto tempo ele manteve esse costume? Por quanto tempo ele manteve esse costume? Lá no sexto parágrafo, pessoal, da página 24, a gente tem essa resposta. Por quanto tempo ele manteve esse costume? Durante 30 anos. No sexto parágrafo da página 24. Durante 30 anos. Durante 30 anos.
A resposta da A da sétima questão. A da sétima questão. Durante 30 anos. Durante 30 anos. Letra B. O que o menino imaginou que poderia ter levado o avô a ler sempre o mesmo livro? O que o menino imaginou que poderia ter levado o avô a ler sempre o mesmo livro? O que ele achou que ele sempre lia a mesma coisa, né? Ele imaginou que o avô tinha sido obrigado, né, a ler o livro. Que o avô não sabia ler direito, ou que o livro era chato ou escrito em outra língua. Ele imaginou várias coisas. Ele imaginou que o avô tinha sido obrigado a ler o mesmo livro. Ele imaginou que o avô tinha sido obrigado a ler o mesmo livro. Ponto e vírgula. Que o avô não sabia ler direito e por isso demorou tanto tempo para ler. Que o avô não sabia ler direito. Ponto e vírgula. Ou que o livro era chato ou escrito em outra língua. Ou que o livro era chato e que era escrito em outra língua. Ou que o livro era chato e que estava escrito em outra língua. Letra C. Porque, de fato, o avô leu o mesmo livro por tanto tempo? Porque ele terminava e começava a leitura novamente. Porque ele terminava e começava a leitura novamente. E o fez diversas vezes porque ele gostava muito do livro. Porque ele terminava e começava a leitura várias vezes, porque ele gostava muito do livro. Não coloca essa segunda parte não, viu, gente? Porque ele terminava e começava a leitura várias vezes, porque gostava muito do livro. Porque gostava muito do livro. Porque ele terminava e começava várias vezes, porque gostava muito do livro. Oitava questão. Como o livro é descrito pelo narrador? Como é que o narrador, né, ele fala do livro? O que ele diz do livro? As características, né, do livro. Era um livro grossão, de capa dura, azul. Um livro grossão, palavra que ele utiliza. Um livro grossão, de capa dura, azul. Livro enorme e assustador de tão bonito. Difícil, cheio de palavras inventadas, de frases inesperadas, de causos surpreendentes. Então, essas são todas as características do livro. Lá no sexto parágrafo, tem todas essas características. Um livro enorme e assustador de tão bonito. Escrito pelo Guimarães Rosa. Livro difícil, cheio de palavras inventadas, de frases inesperadas, de causos surpreendentes. Então, na oitava questão, vocês iriam fazer a caracterização do livro
que era lido pelo narrador. Era um livro grosso, de capa dura, azul. Livro enorme e assustador, de tão bonito, difícil, cheio de palavras inventadas, de frases inesperadas, de causos surpreendentes. Causos surpreendentes. Repetindo. Livro grosso, de capa dura, azul. Livro enorme e assustador, de tão bonito, difícil, cheio de palavras inventadas, de frases inesperadas, de causos surpreendentes. A outra pergunta da questão 8. O que essa descrição revela sobre a relação do narrador com o livro e com o avô? Pessoal, isso tudo revela, certo? A importância do livro para o narrador. A importância do livro para o narrador, como uma lembrança do avô e também a sua admiração pelo conteúdo do livro. A importância do livro para o narrador. A importância do livro para o narrador, como uma lembrança do avô e também sua admiração pelo conteúdo do livro. A importância do livro para o narrador, como uma lembrança do avô e também sua admiração pelo conteúdo do livro. Pelo conteúdo do livro. Próxima página, página 28. Página 28. Nona questão. Por que o narrador afirma que o livro do avô era mais do que um livro, era um verdadeiro baú? Por que o narrador afirma que o livro do avô era mais do que um livro, era um verdadeiro baú? Tem um trecho lá do texto, pessoal, que fala exatamente isso. Exatamente isso. Ele dizia que tudo que ele encontrava, não era? Ele colocava lá dentro. Era cartão postal, era bilhete da loteria, era tudo enquanto, não era isso? Né? Porque esse livro era a paixão dele, né? Ele era apaixonado por esse livro, então ele não se desgrudava desse livro de jeito nenhum. Então, por que o narrador afirma que o livro do avô, mais do que um livro, era um verdadeiro baú? Porque o avô guardava outras coisas dentro do livro. Cartões postais, santinhos, bilhetes de loteria. Cartões postais, santinhos e bilhetes de loteria. Ele guardava outras coisas dentro do livro. Cartões postais, santinhos e bilhetes de loteria. Tem lá esse conteúdo dessa resposta da nona questão, pessoal. Tem no penúltimo parágrafo da página 25. Quando ele diz assim: e a gente se deliciava com o livro, que na verdade era mais do que um livro, era um verdadeiro baú. É porque se meu avô estava lendo o livro e recebia um cartão postal, punha o cartão entre as páginas e ele passava a fazer parte do livro. Se recebia um santinho, idem. De vez em quando ele punha no livro um bilhete de loteria para ver se dava sorte. Nunca foi sorteado, mas não tenho dúvida do que o livro deu muita sorte para ele. Certo? Então, a 10ª questão. 10ª. Apesar de nunca ter sido sorteado na loteria,
O narrador afirma que o livro deu muita sorte ao avô. Por que ele afirma isso? Então, pessoal, é exatamente aquilo que eu venho falando para vocês lá no início da aula, né? Provavelmente porque o avô teve uma vida boa, era feliz, tinha uma família querida, ou seja, ele teve sorte na vida mesmo sem ganhar na loteria. Então são valores que o dinheiro não compra. Mesmo sem ele ter dinheiro, mesmo sem ele nunca ter ganhado na loteria, mas ele afirmou que tinha muita sorte na vida, porque ele tinha uma vida boa, era feliz e tinha uma família muito querida. Certo? Então a resposta para a 10ª questão é: provavelmente porque o avô teve uma vida boa. Provavelmente porque o avô teve uma vida boa, vírgula, era feliz, vírgula, tinha uma família querida que o amava. Ou seja, ele teve sorte na vida mesmo sem ganhar na loteria. Teve sorte na vida mesmo sem ganhar na loteria. 11ª. Décima primeira questão. Releia um trecho da crônica. Releia um trecho da crônica. Até que um dia, eu, com meus 8 ou 9 anos, perguntei. Até que um dia, eu, com meus 8 ou 9 anos, perguntei para ele: Ô vô, por que é que você nunca termina de ler esse livro? E ele me olhou com surpresa e diversão. Não, Léo, é que eu termino o livro e começo de novo. Termino e começo de novo. Termino e começo. Certo? Pessoal, só um minutinho que a tela aqui travou. Releia um trecho da crônica. Não, Léo, é que eu termino o livro e começo de novo. Termino e começo de novo. Termino e começo. Que tipo de discurso foi empregado nesse trecho da crônica? Discurso direto ou discurso indireto? O discurso direto acontece, pessoal, quando eu retrato exatamente a voz dos personagens. E o discurso indireto acontece quando eu tenho a interrupção da voz dos personagens pelo narrador. Então, nós percebemos aqui também, pela presença dos travessões, que existe a predominância do discurso direto. Discurso direto. Quando o narrador, ele vai mostrar exatamente a fala dos personagens. A letra B. Que forma verbal foi empregada para introduzir a fala do menino nesse trecho? Qual foi o verbo, né, que foi utilizado para introduzir a fala do menino nesse trecho? Vocês aprenderam lá no 2º bimestre que é os verbos de elocução. São aqueles tipos de verbos presentes num diálogo, que antes da fala dos personagens eu vou colocar esses verbos de elocução, que são verbos disse, falou,
comentou, e logo em seguida nós vamos ter a voz dos personagens. Então, que forma verbal foi empregada para introduzir a fala do menino nesse trecho? Olha aqui, olha o verbo de alocução. Perguntei. Então, o verbo perguntei. Certo? Letra C. Que sinal de pontuação foi empregado para introduzir as falas dos personagens? Percebam aqui, pessoal, olha, a presença do travessão. O travessão, ele tem a função de introduzir a fala de um personagem em um discurso direto. E a letra D. Que outro sinal de pontuação poderia ter sido empregado para essa mesma função? Nós aprendemos, pessoal, que as aspas, né, elas têm a função também de salientar a voz de um personagem em se tratando no meio de um texto. Se eu vou colocar a voz de um personagem lá no meio de um texto, eu posso utilizar as aspas em substituição ao travessão. Eu coloco um travessão antes e um travessão depois da fala do personagem, né? Ou eu posso colocar essa fala do personagem entre aspas. Entre aspas. Na letra E. Com que função as reticências foram empregadas na fala do avô? Olha aqui em cima, olha. Reticências, olha. Não, Léo, é que eu termino o livro e começo de novo. Termino e começo de novo. Termino e começo. Qual é a função dessas reticências aqui na fala do avô do Léo? Vamos ver lá? Para indicar a interrupção do pensamento, para indicar continuidade da ação, ou para indicar uma hesitação da fala. Aqui eu vou interromper o pensamento. Aqui dá uma continuidade da ação. Ou para indicar uma hesitação, quando ele deixa de falar alguma coisa porque ele não quer falar, né? Então aqui eu estou dando uma continuidade da ação, ou seja, eu quero continuar a falar, ok? Lá na página 29, nós temos a questão 12. Leia o trecho a seguir e responda as questões. Daí que, quando ele morreu já velhinho, 90 anos de idade, eu só pedi uma coisa de herança: o livro azul de capa dura. Qual o significado da palavra entre aspas? Eu quero aqui, pessoal, o significado dicionarizado, o significado real desse texto. É o significado real, certo? O significado dicionarizado. Se a gente for procurar, né? Se a gente for procurar o significado no dicionário, né, da palavra herança, a gente vai encontrar algo que é deixado por alguém quando morre. Herança, algo que é deixado para alguém quando morre. Algo que é deixado para alguém quando morre. Algo que é deixado para alguém quando morre. A letra B.
Letra B. Por que nesse trecho o autor inseriu aspas nessa palavra? Porque, então, pessoal, a gente já viu que as aspas, elas têm várias funções. Elas podem colocar em evidência a voz de um personagem, pode citar a voz de um personagem no meio de um texto, pode salientar uma palavra de estrangeira, né? Então, as aspas, elas têm várias funções. Nesse caso aqui em específico, né? Por que nesse trecho o autor inseriu aspas nesse trecho do texto? Porque aqui o autor quis dar um destaque maior à palavra. O autor quis dar um destaque maior à palavra, a fim de mostrar que o livro foi qualificado como um bem muito importante. O autor quis dar um destaque maior à palavra, a fim de mostrar que o livro foi qualificado como um bem muito importante. Qualificar como um bem muito importante. 13ª. Em relação à publicação do texto lido, responda às questões a seguir. Onde essa crônica foi publicada originalmente? Onde essa crônica foi publicada originalmente? Pessoal, se vocês verificarem lá no texto, no rodapé do texto, né, tem lá umas palavras em letras bem pequenininhas, que tem Cunha Léo, a herança in. Ninguém me entende nessa casa, né? Ninguém me entende nessa casa. Crônicas e casos. Então, ela foi publicada. Onde essa crônica foi publicada originalmente? É exatamente aí. No livro. Ninguém me entende nessa casa. 2 pontos. Crônicas e casos. No livro. Ninguém me entende nessa casa. Ponto de exclamação, né? 2 pontos. Crônicas e casos. Letra B. Em quais veículos de comunicação podemos encontrar textos desse gênero? Onde é que a gente pode encontrar crônicas, pessoal? Em jornais, revistas, livros, sites e blogs. Em jornais, revistas, livros, sites e blogs. Pessoal, antigamente, né, a gente encontrava crônica mais naqueles jornais impressos, né, tipo Diário do Nordeste, O Povo, Tribuna do Ceará. Ou seja, nos jornais que o jornaleiro vinha deixar todinho na casa da gente, né? A gente pagava uma assinatura mensal e o jornaleiro vinha deixar todos os dias na casa da gente. Hoje, com o advento da nova tecnologia, né, da internet, a gente pode ler facilmente a página de um jornal no meio virtual, no celular, televisão, notebook, né? E a gente vê muito a presença muito desse tipo de crônica nos jornais. Se vocês abrirem um jornal, principalmente hoje o Diário do Nordeste, que é o mais lido, né, aqui na nossa realidade, a gente procurando tem um espaço lá reservado só para as crônicas. Tem crônicas lá, todos os dias tem crônica. Se você abrir o Diário do Nordeste, todos os dias tem uma crônica publicada lá. Certo? Na letra C. Qual é o público-alvo dessa crônica? Pessoas que gostam de ler crônicas, pessoas que gostam dos textos do autor Léo Cunha, pessoas que gostam de ler crônicas, pessoas que gostam dos textos do Léo Cunha, pessoas que gostam de ler crônicas e do autor Léo Cunha. Vocês podem colocar assim. Então, pessoal, o que é a crônica, né? Só fechando aqui o assunto. A crônica é inspirada em fatos do cotidiano e costuma apresentar uma linguagem simples e acessível com marcas de subjetividade, ou seja, onde o autor vai dar a opinião dele sobre um determinado tema.
A crônica narrativa geralmente possui um enredo curto, história curta, com poucos personagens. Ela pode ser narrada em primeira ou terceira pessoa e trazer as experiências pessoais do autor, aproximando-o do leitor. Geralmente é publicada em jornais, revistas, livros e na internet. Hoje, principalmente na internet. O que eu lembro, eu tenho, certo? Essa frase que finaliza a crônica é uma citação do Grande Sertão Veredas. Esse livro foi escrito por Guimarães Rosa em 1956 e aborda temas como o amor, a morte, o sofrimento, o ódio e a alegria por meio da história do jagunço Riobaldo. Assim como as demais obras do autor, destaca-se pela linguagem cheia de neologismos. O que é neologismos? São palavras novas, inspiradas nas falas dos sertanejos e pelo misticismo do sertão. A gente sabe que existem as linguagens características de cada tipo de falante, né? O sertanejo ele tem uma linguagem muito particular. E nesse livro, O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, se utiliza muito esse neologismo. São as palavras que são típicas do linguajar sertanejo, certo? Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus, que Deus proteja cada um de nós e nossas famílias. Tchau, tchau.